O milionário a desafiou para um jogo de xadrez na frente de todos os seus convidados. Ele queria humilhá-la, arrancar risadas à custa dela. Mas Mariana sorriu, sentou-se à mesa e preparou o primeiro movimento que mudaria tudo. Mariana, venha aqui! A voz de Ricardo ecoou pela sala de estar. 12 convidados viraram a cabeça. Mariana largou o pano de limpeza. Sim, senhor. Ricardo apontou para o tabuleiro de xadrez sobre a mesa de mogno. Peças entalhadas à mão. Madeira cara. Você sabe jogar xadrez? O tom era debochado. Os convidados já sorriam. Mariana limpou as mãos no avental. Sei um pouco, senhor. Risadas explodiram. Uma mulher de vestido vermelho cobriu a boca. Ricardo bateu na mesa. Um pouco. Perfeito. Ele puxou uma cadeira. Apontou para Mariana sentar. Ela hesitou. Olhou para a porta da cozinha. Sente. É uma ordem. Patrícia, a esposa dele, se inclinou para uma amiga. Sussurrou algo. As duas riram. Mariana se sentou. A cadeira rangeu. Ricardo arrumou as peças brancas para si. Empurrou as pretas para ela. Vou te ensinar a jogar. Vai ser divertido. Mais risadas. Um homem de barba ajeitou o celular. Começou a filmar. Mariana tocou uma peça. O peão. Dedos firmes, conhecidos. Essas são os peões, Ricardo explicou, arrastando as palavras. São as pecinhas mais fracas, entendeu? Ela assentiu. Não disse nada. Ele continuou. Esse aqui é o rei, o mais importante. Se ele cair, você perde. Os convidados assistiam. Alguns se aproximaram. Formaram um círculo ao redor da mesa. Ricardo fez o primeiro movimento. Peão branco 2 casas à frente. Sua vez. Não precisa ter vergonha. Mariana moveu um peão preto. Movimento espelhado. Simples. Ricardo sorriu largo. Viu? Ela aprende rápido. Palmas irônicas encheram a sala. Alguém brindou com taça de vinho. Ricardo fez outro movimento. Rápido. Confiante. Você trabalha aqui há quanto tempo mesmo? 3 anos, senhor. 3 anos limpando esta casa. E nunca tinha visto um tabuleiro de xadrez de perto, não é? Mariana respirou fundo. Segurou a rainha preta por 2 segundos. Depois moveu outro peão. Ricardo pegou o cavalo branco. Saltou sobre os peões. Colocou em posição agressiva. Olhou para os convidados. Piscou. Esse é meu movimento favorito. O cavalo é traiçoeiro. As mãos de Mariana tremeram, mas não de medo. Ricardo não percebeu. Patrícia se aproximou ainda mais. Sussurrou para o marido. Amor, isso não é um pouco demais? Ricardo afastou a mão dela, autoritário, impaciente. É só uma brincadeira. Relaxa. Mariana olhou para o tabuleiro. Cada peça, cada posição. Como ele estava se armando, os erros que ele já cometera, a soberba em cada movimento, como alguém tão rico podia jogar tão mal. A textura da peça entre seus dedos disparou algo, a madeira polida, o peso familiar. Mariana fechou os olhos por um segundo e voltou. Voltou para a sala pequena em Campinas. Paredes descascadas, mesa de fórmica, tabuleiro barato de plástico, seu pai do outro lado. Sorriso largo, mãos calejadas de pedreiro segurando o rei branco. Mari, xadrez não é sobre força, é sobre paciência. Ela tinha 9 anos, pernas balançando na cadeira alta. Ele ensinava todas as noites, depois da obra, antes do sono. O tabuleiro era o único luxo da casa. Você vê 3 movimentos à frente, sempre 3. Ela moveu a rainha. Errado. Ele pegou com o bispo. Sorriu de novo. Viu? Você pensou em 1, eu pensei em 3. Mariana aprendeu rápido, muito rápido. Aos 12, venceu o campeonato da escola. Aos 14, o regional. Aos 16, chegou à semifinal do estadual. A plateia aplaudiu de pé. Fotógrafos se aproximaram. O troféu brilhava na sua mão. 2º lugar. Mas era só o começo. Você vai longe, menina, o árbitro disse. Vi poucos talentos assim. Seu pai estava na arquibancada, chorando, orgulhoso. Acenava com as 2 mãos.
Ela acenou de volta. Naquele momento, o mundo era só possibilidades. A final nacional seria em 3 meses. Ela treinava 6 horas por dia, estudava aberturas, gambitos, finais de partida. Seu nome começava a aparecer em fóruns de xadrez. Mariana Silva, memorize esse nome. Então pai caiu do andaime. Fratura exposta, 3 cirurgias, sem trabalho, sem dinheiro. As contas chegavam. Água, luz, remédios, aluguel atrasado. Sua mãe chorava escondida no banheiro. Mariana tinha 17 anos. Ela vendeu o troféu. Vendeu os livros de xadrez. Procurou emprego, qualquer um. Encontrou anúncio para faxineira. Casa de família, Zona Sul de São Paulo. Bom salário. Você tem referências? A senhora perguntou na entrevista. Sou esforçada. Aprendo rápido. Foi contratada. Mandou o primeiro salário inteiro para casa. O segundo também. Parou de treinar. Parou de competir. Guardou o tabuleiro no armário. Nunca mais tocou. Ninguém precisava saber quem ela foi. A voz de Ricardo cortou a memória. Ei, está dormindo? Jogue logo. Mariana abriu os olhos. A sala luxuosa voltou. O lustre de cristal. Os convidados rindo. Ricardo tamborilando os dedos na mesa. Impaciente, arrogante. Ela olhou para o tabuleiro, depois para ele. 10 anos tinham passado desde a semifinal. Mas seus dedos ainda lembravam. Sua mente ainda via 3 movimentos à frente. Sempre 3. Talvez fosse hora de voltar a jogar de verdade. Mariana moveu o bispo. Diagonal limpa. Movimento correto. Mas não brilhante. Ainda não. Ricardo nem olhou direito. Avançou outro peão. Depois pegou a taça de vinho. Tomou um gole longo. Os convidados conversavam entre si. O jogo era só pano de fundo para piadas. Patrícia, cadê aquele queijo francês? Ele perguntou, sem tirar os olhos do tabuleiro. Já está na mesa, amor. Mariana esperou. Mãos no colo. Ricardo fez sinal para ela continuar. Como quem manda cachorro buscar bola. Ela moveu outro peão. Desenvolvimento básico. Seguro. Você está indo bem. Ele disse, voz arrastada. Para uma iniciante. Risadas baixas. Alguém estalou os dedos. Um garçom apareceu com bandeja. Canapés. Ricardo pegou 3. Mastigou olhando para Mariana. Sabe, eu aprendi xadrez em um clube particular. O professor era um mestre internacional. Ele esperou reação. Mariana apenas assentiu. Você aprendeu onde? Vendo vídeo no YouTube? Mais risadas. Ela apertou os lábios. Respirou fundo. Aprendi com meu pai, senhor. Ah, que fofo. O tom era veneno puro. Seu pai joga bem? Jogava. Ele faleceu. Silêncio breve. Incômodo. Ricardo piscou, depois deu de ombros. Bom, o jogo continua. Ele moveu o cavalo. Posição agressiva, mas descoordenada. Deixou o flanco exposto. Mariana viu a abertura imediatamente. 3 movimentos e ela teria vantagem clara. Mas sua mão parou no ar. Se jogasse bem demais, o que aconteceria? Ricardo perceberia. Se irritaria. E então, ela pegou a torre. Moveu para a posição defensiva. Desperdiçou a chance. Ricardo sorriu satisfeito. Defensiva demais. Você precisa atacar se quiser ganhar. Ele avançou a rainha. Movimento ousado. Perigoso para ele, não para ela. Mariana calculou 7 respostas possíveis. Todas levavam à vitória. Ela escolheu a mais fraca. Senhor, eu preciso voltar para a cozinha. O jantar espera. Ricardo cortou, voz firme. Estamos nos divertindo aqui. Um homem de terno cinza se aproximou. Paulo. Ele tinha ficado quieto até agora, observando do canto. Ricardo, talvez seja melhor deixar a moça trabalhar. Paulo, relaxa, é só um jogo. Ricardo fez outro movimento, impaciente, descuidado, deixou o rei vulnerável. Mariana mordeu o lábio inferior. Forçou-se a não pegar a peça certa. Patrícia se inclinou. Sussurrou algo para uma amiga. As duas olharam para Mariana, depois riram baixinho, escondido, mas não o suficiente. Quanto você ganha por mês, Mariana? Ricardo perguntou de repente. Ela engoliu seco.
2.400, senhor. Ele assobiou, agudo, zombeteiro. 2.400. Interessante. Olhou para os convidados. Sabem quanto custa esse tabuleiro aqui? 4.000 euros. Comprei em Milão. Palmas sarcásticas. Alguém brindou de novo. Mariana sentiu o rosto queimar, mas manteve expressão neutra. É muito bonito, senhor. Bonito e caro. Mas para você, que limpa ele toda semana, deve ser só mais um objeto, né? Ela não respondeu. Moveu um peão aleatório. Ricardo capturou com o bispo. Comemorou como criança. Primeira peça minha. Estou ganhando. Os convidados aplaudiram. Ele se levantou, fez reverência exagerada. Mariana olhou para o tabuleiro. Ele estava ganhando em material, uma peça a mais. Mas a posição dele era fraca, estrutura quebrada, rei exposto. Ela ainda controlava o centro, ainda podia virar. Mas deveria, o salário vinha todo mês, certinho. Ela mandava 1.200 para a mãe, pagava aluguel do quartinho que dividia com outra moça, economizava 300. O resto era comida, transporte, roupa, não sobrava nada. Mas era estável. Se Ricardo ficasse com raiva, ela perderia tudo. A mãe dependia dela, as contas não esperavam, o orgulho não pagava luz. Sua vez, Mariana, não desiste agora. Ricardo sentou novamente, encheu a taça. Vinho tinto, caro. Ele tomou metade de um gole. Colocou a taça perto demais do tabuleiro. Gotas quase caíram nas peças. Mariana olhou para as próprias mãos. Calejadas, rachadas de produto de limpeza, unhas curtas, sem esmalte, mãos que esfregavam chão, que limpavam vaso, que lavavam louça, mãos que já seguraram troféus. A rainha preta estava ali, esperando. 3 movimentos, só 3. Ela podia começar a virada agora. Mostrar um lampejo do que sabia, só um. Mas então ele veria, perceberia que ela mentiu, que escondeu, que é melhor do que aparenta. Homens como Ricardo não gostam de ser enganados, muito menos por quem limpam suas casas. Ela tocou a rainha. Os dedos reconheceram o peso, a madeira, a memória. Depois recuou. Pegou o cavalo. Movimento medíocre. Seguro. Invisível. Ricardo nem analisou. Moveu rápido, confiante. Capturou outro peão dela. 2 peças. Você está facilitando demais. A sala riu. Mariana sorriu de volta. Sorriso pequeno, educado, vazio. Por dentro, uma voz gritava. A voz do pai. Você vê 3 movimentos à frente, sempre 3, mas 3 movimentos à frente. Ela via o desemprego, via a mãe sem remédio, via o aluguel atrasado, via a fome. Xadrez era luxo, dignidade era luxo, sobrevivência era tudo. Ricardo capturou mais uma peça. A terceira ergueu o bispo preto no ar como troféu. Pessoal, prestem atenção. Vou ensinar o conceito de sacrifício para ela. Ele posicionou a torre em local vulnerável. De propósito. Óbvio demais. Viu, Mariana? Eu deixei minha torre aqui. Você pode pegar, vai lá. Ela olhou para a armadilha. Cristalina. Se pegasse a torre, ele daria cheque-mate em 2 movimentos. Ricardo sorriu largo. Não quer? Está com medo? Mariana moveu o cavalo para longe. Ignorou a isca. Ricardo fingiu decepção. Ah, que pena. Você está aprendendo a ser cuidadosa. Virou para os convidados. Vejam, até quem não estudou consegue ter instinto básico de sobrevivência. Risadas explodiram. Uma mulher loira bateu palmas. Outra filmava com o celular. Ricardo continuou. Instinto. É interessante isso. Algumas pessoas nascem com capacidade para lógica, estratégia, raciocínio complexo. Pausa dramática. Outras nascem para outras coisas. O silêncio que veio depois foi pior que as risadas. Mariana sentiu cada olhar, cada sorriso contido, cada sobrancelha erguida. Senhor, não entendi. Não precisa entender, querida. Continue jogando. Patrícia se levantou. Foi até a mesa de bebidas, voltou com champanhe, ofereceu para amigas.
Não ofereceu para Mariana, nem olhou na direção dela. Ricardo moveu a rainha, colocou pressão no lado esquerdo do tabuleiro. Mariana defendeu. Movimento correto, mas passivo. Você sempre fica defendendo, nunca ataca. Ele suspirou alto. É cultural, eu acho. Seu povo foi ensinado a aceitar, nunca a conquistar. Mariana travou. Os dedos congelaram na peça. Meu povo, senhor? Sim, como posso dizer, seu contexto social. Ele gesticulou vagamente. Sem ofensa. É sociologia básica. Um homem de barba grisalha riu, alto. Depois comentou com um outro convidado. Ele tem razão, sabe? Li um estudo sobre isso. Que estudo? Paulo perguntou, voz tensa. Depois te mando o link. Mariana respirou fundo. Tentou focar no jogo. Mas as palavras martelavam na cabeça. Seu povo, contexto social, aceitar, nunca conquistar. Ricardo continuou jogando, rápido, descuidado. Ele estava 3 peças à frente em material, mas a posição dele estava desmoronando. Torre mal colocada, rei sem proteção, peões desconectados. Era questão de tempo, se ela quisesse. Mariana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ricardo inclinou a cabeça. Sim, senhor. Você já imaginou ter uma vida diferente? Estudar em universidade, viajar, essas coisas? Ela apertou os lábios. Imagino às vezes. E por que não fez? Precisei trabalhar, senhor. Minha família precisava. Ele balançou a cabeça. Falsamente compreensivo. Entendo. Prioridades diferentes. Algumas pessoas investem em educação. Outras precisam apenas sobreviver. Pausa. Mas olha o lado bom. Você tem emprego estável. Aqui comigo. Isso já é muito, não é? Os convidados observavam. Alguns pareciam desconfortáveis. A maioria estava neutra, esperando o próximo movimento, do jogo ou da conversa. Mariana olhou para o tabuleiro. Então fez algo diferente. Moveu a rainha. Não muito, mas foi agressivo. Ameaçou a torre dele. Ricardo ergueu as sobrancelhas. Olha só, ela atacou, finalmente. Ele moveu a torre para longe, rápido. Depois olhou para ela com interesse novo. Você tem algum talento escondido, Mariana? Algo que eu não sei? Não, senhor. Tem certeza? Porque esse movimento foi quase bom. Ela sentiu o perigo, voltou atrás, jogou defensivamente de novo. Recuou um bispo. Ricardo relaxou. Sorriso voltou. Pensei que tivesse me surpreendido, mas não. Foi sorte mesmo. Ele avançou os peões. Mariana bloqueou. Ele atacou com o cavalo. Ela defendeu com a torre. Por 30 segundos, o jogo ficou técnico. Sério. Os movimentos dela tinham lógica, estrutura, propósito. Paulo se aproximou mais. Observou o tabuleiro com atenção. Franziu a testa. Ricardo capturou um peão dela. Mas teve que sacrificar posição. O rei dele ficou mais exposto. Mariana viu a abertura. Clara, cristalina, torre para E4, cavalo para D6, rainha para G5, cheque mate em 3. Sua mão foi para a torre. Os dedos tocaram a madeira, fria, pesada, certa. Então Ricardo falou, sabe, Mariana, eu estava pensando, seu salário, 2.400. Ele coçou o queixo. Está na hora de rever isso. Ela soltou a torre, olhou para ele. Rever, senhor? Sim, para cima ou para baixo. Depende. Pausa. De como você se comporta. O silêncio foi absoluto. Ninguém ria mais. Patrícia olhou para o marido, depois para Mariana. Expressão ilegível. Comporta como, senhor? Como uma funcionária boa, que sabe seu lugar, que não tenta ser o que não é. Ele gesticulou para o tabuleiro. Por exemplo, se você ficasse tentando jogar de igual para igual comigo, seria estranho, não? Desrespeitoso até. Mariana entendeu. Perfeitamente. Ou jogava para perder, ou perdia o emprego. Ela moveu um peão aleatório, sem propósito. Desperdiçou o turno. Ricardo capturou com a rainha. Assim está melhor. Cada um no seu quadrado. Ele riu da própria piada. Quadrado, xadrez. Alguns convidados riram junto. Forçado, constrangido.
Paulo virou de costas. Saiu da sala. Ricardo não notou, ou não ligou. Fez outro movimento. Aproximou do xeque-mate. Mariana defendeu fracamente. Ele atacou de novo. Mais algumas jogadas e acabou. Você jogou bem. Para iniciante. Olhou nos olhos dela. Aprendeu seu lugar. Isso é importante. Mariana baixou a cabeça. Olhou para as mãos. Mãos de trabalhadora. Mãos que não podiam dar luxo de orgulho. Sim, senhor. Ricardo deu cheque. Ela bloqueou com o bispo. Ele capturou o bispo com a rainha. Cheque mate em 2. Quer desistir agora? Não precisa passar vergonha. A sala inteira esperou. Mariana olhou para o tabuleiro. Depois para Ricardo. Depois para os convidados. Câmeras apontadas. Sorrisos contidos. Olhares de pena. Patrícia sussurrou para alguém. Coitada, ela realmente achou que podia jogar. Mariana engoliu o nó na garganta. A humilhação, a raiva, o desprezo, mas não tinha escolha. Eu continuo, senhor. Ricardo abriu os braços. Teatral. Pessoal, ela é corajosa, vamos aplaudir a coragem dela. Palmas irônicas encheram a sala. Lentas, sarcásticas, cruéis. Mariana permaneceu sentada, sozinha, cercada, derrotada. Ou era isso que todos pensavam? Mariana olhou para o rei preto no tabuleiro. Cercado, encurralado, 2 jogadas de morrer. Como ela. Ricardo estalou os dedos na frente do rosto dela. Terra chamando Mariana. Sua vez. Vamos terminar logo isso. Ela piscou. Olhou para ele. Depois para os convidados. Todos esperavam o fim. A derrota óbvia. O entretenimento barato. Sua mão foi para o rei. Para movê-lo para o último quadrado possível. Atrasar o inevitável por um turno. Então parou. Os dedos tremeram sobre a peça. Não de medo, de raiva. Raiva que estava guardada há 10 anos. Desde que vendeu o troféu. Desde que guardou o tabuleiro. Desde que aceitou ser invisível. A voz do pai ecoou na mente dela. Mari, xadrez não é sobre as peças que você perde. É sobre o movimento que eles não veem vindo. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu, algo tinha mudado. O jogo inteiro se iluminou na frente dela. Cada peça, cada posição, cada erro que Ricardo cometera. Ele estava ganhando em material. 4 peças a mais. Mas a posição dele era um desastre. Torre presa no canto, rei exposto na coluna aberta, rainha longe demais para defender, peões isolados. Estrutura quebrada. Ele jogou como rico, sem disciplina, sem respeito pelo jogo, achando que dinheiro compra vitória. Mas xadrez não funciona assim. Mariana tinha menos peças, mas tinha posição, tinha controle do centro, tinha o cavalo perfeitamente colocado, tinha a torre na coluna certa e tinha talento. 10 anos sem jogar, mas o cérebro não esquece. Os padrões ainda estavam lá. As combinações, os gambitos, as armadilhas, tudo intacto, esperando. A pergunta era simples. Valeria a pena? Perder o emprego, perder a estabilidade, perder a segurança que a mãe precisava. Por orgulho? Não, não era orgulho. Era dignidade. Mariana olhou para Ricardo. Ele tomava vinho, conversava com alguém, nem prestava atenção no jogo. Para ele já tinha acabado. Ela olhou para as próprias mãos, rachadas, calejadas, mas firmes, capazes. Essas mãos limparam esta casa por 3 anos. Esfregaram o chão onde eles pisavam. Lavaram os pratos onde comiam. Dobraram as roupas que vestiam. E agora essas mesmas mãos iam ensinar uma lição. Se ela perdesse o emprego, encontraria outro. Sempre encontrou. Sempre sobreviveu. Mas se continuasse aceitando humilhação, algo dentro dela morreria. Algo que o pai tinha plantado. Algo precioso. A decisão estava tomada. Mariana tocou a torre. Não o rei. A torre. Moveu para E1. Cheque. Ricardo parou de conversar. Olhou para o tabuleiro. Franziu a testa. Cheque. Ele pareceu genuinamente surpreso. Moveu o rei para F2, saída óbvia, única opção. Mariana não hesitou.
Pegou o cavalo, saltou para D4, atacou a rainha e ameaçou garfo no rei. Ricardo se inclinou sobre o tabuleiro. Estudou a posição. Pela primeira vez, levou mais de 5 segundos para pensar. Interessante, ele murmurou. Moveu a rainha para trás, para a segurança. Mariana continuou. Torre para E4, controlando a quarta fileira, cortando o tabuleiro. A postura dela mudou. Costas eretas, ombros para trás, olhos fixos no tabuleiro. Não mais a faxineira tímida, agora era a jogadora. Paulo voltou para a sala, parou na entrada, observou, percebeu algo diferente. Aproximou-se devagar. Ricardo moveu um peão, tentando ganhar espaço. Mariana capturou com o bispo, abriu linha para a rainha. Você está jogando diferente, Ricardo disse, voz menos confiante. Estou jogando direito, senhor. Ela ergueu os olhos, olhou direto para ele, sem baixar a cabeça, sem desviar. Ricardo piscou, desconfortável. Como assim direito? Do jeito que aprendi, do jeito que sempre soube. Paulo pegou o celular, dedos voando na tela, procurando algo. Os outros convidados perceberam a mudança. O clima ficou diferente, tenso, interessante. Ricardo fez outro movimento, apressado, nervoso. Mariana respondeu em 3 segundos. Cavalo para F3, garfo duplo, rei e torre. O quê? Ricardo se levantou. Como? Ele teve que mover o rei. Mariana capturou a torre. Agora a vantagem material estava menor. 3 peças, depois 2, e a posição dela estava dominante. Ricardo suava, sentou de novo, estudou o tabuleiro como nunca tinha estudado. Demorou 40 segundos no próximo movimento. Mariana esperou, paciente, calculando. 3 movimentos à frente, sempre 3. Paulo encontrou o que procurava. A tela do celular iluminou o rosto dele. Olhos arregalados. Ele leu uma vez, depois leu de novo. Olhou para Mariana, depois para o celular, depois para ela novamente. Ricardo, ele chamou. Voz estranha. Não agora, Paulo, estou concentrado. Ricardo moveu a rainha. Tentou atacar. Mariana bloqueou facilmente. Contra-atacou com o bispo. Colocou pressão na diagonal. Ricardo, você precisa ver isso. Depois, Paulo ignorou. Aproximou-se da mesa. Mostrou a tela para um convidado ao lado. O homem leu, boca aberta. Não é possível. É ela, tenho certeza. Mariana continuou jogando. Moveu a rainha para H5. Ameaça dupla. Ricardo defendeu mal. Ela capturou outro peão. Abriu o rei dele completamente. O que vocês estão falando? Patrícia perguntou. Paulo virou o celular para ela. Na tela, foto de jornal. Competição estadual de xadrez, categoria feminina. Segundo lugar. A menina no pódio tinha 17 anos, sorriso largo, troféu nas mãos. Era Mariana. Campeonato Estadual de São Paulo 2016. Paulo leu em voz alta. Mariana Silva, semifinalista da categoria nacional. Prodígio do xadrez, revelou talento excepcional para o jogo estratégico. O silêncio caiu como bomba. Ricardo parou com a mão no ar. Peça suspensa. Virou devagar. O quê? Sua faxineira, Paulo disse, voz firme. Ela foi campeã estadual de xadrez. Todos os olhares se voltaram para Mariana. Ela não parou de jogar. Moveu o cavalo. Garfo no rei e na rainha. Ricardo deixou a peça cair. Olhou para o tabuleiro. Depois para ela. Isso é verdade? Mariana finalmente ergueu os olhos. Encontrou os dele. Segurou o olhar. É. Você foi campeã e não me contou? O senhor nunca perguntou. Ricardo recuou na cadeira, processando. Os convidados se aproximaram. Queriam ver o celular. Paulo passou para o lado. A notícia se espalhou como fogo. Ela tem classificação oficial, alguém leu. Rating 2100. Isso é nível de mestre. Categoria A, Elite Nacional. Participou de 10 torneios, venceu 7. Patrícia cobriu a boca, olhos arregalados. Encarou o marido. Ricardo, você está jogando contra uma profissional. Ele olhou para o tabuleiro. Realmente olhou.
Pela primeira vez, viu a posição completa. Seu rei exposto, suas peças desconectadas, a estrutura dela intacta, coordenada, letal. Você estava fingindo, ele disse, voz baixa, perigosa. Estava me defendendo. Mariana corrigiu, sobrevivendo, como sempre fiz. Mentiu para mim. Não menti. Disse que sabia jogar. O senhor assumiu que sabia pouco. Ricardo apertou os punhos. Respiração pesada. Rosto vermelho. Isso é trapaça. Trapaça? Mariana inclinou a cabeça. O senhor me desafiou. Eu aceitei. Onde está a trapaça? Paulo riu. Curto, alto. Outros começaram a rir também. Nervosos, chocados, impressionados. Ela tem razão, Paulo disse. Você começou o jogo. Ela só está jogando. Ricardo olhou ao redor, buscando apoio. Encontrou olhares curiosos, divertidos. Ninguém mais estava do lado dele. Continue o jogo, Patrícia disse, voz fria. Você queria jogar, então jogue. Ele engoliu seco. Voltou para o tabuleiro. Estudou por 2 minutos inteiros. Tentou encontrar saída. Movimento salvador. Não havia. Mariana tinha dominado completamente. Ele moveu o rei. Única opção. Mariana avançou a torre. Cortou a última linha de defesa. Cheque. Ricardo bloqueou com o cavalo. Ela capturou com a rainha. Ele recapturou com o peão. Ela trouxe o bispo. Cheque de novo. A vantagem material tinha virado. Agora ela estava por cima. Mais peças, melhor posição, controle total. Paulo mostrou o celular para mais pessoas. Fotos antigas apareceram. Mariana com uniforme de competição. Mariana apertando mão de árbitros. Mariana analisando partidas em tabuleiro gigante. Ela jogou contra nomes grandes. Alguém comentou. Venceu um mestre internacional. Por que parou? Paulo leu mais. Encontrou entrevista antiga. Família precisava de apoio financeiro. Ela abandonou carreira para trabalhar. Ele olhou para Mariana. Respeito nos olhos. Sacrificou tudo. Ricardo fez outro movimento, desesperado. Mariana puniu imediatamente. Capturou peça. Abriu nova linha de ataque. Você me enganou, ele insistiu, voz trêmula. Eu me protegi, ela respondeu. Há diferença. Fingiu ser incompetente. Fingi ser o que o senhor queria ver. Mariana moveu a rainha, posição dominante. Uma faxineira ignorante, incapaz, inferior. As palavras cortaram. Ricardo recuou fisicamente. Eu nunca disse isso. Disse, com cada palavra, cada olhar, cada piada. Ela apontou para o tabuleiro. E agora está pagando o preço. Os convidados assistiam em silêncio total. Alguns gravavam, outros apenas observavam, testemunhando a virada. Ricardo tentou atacar. Movimento agressivo, suicida. Mariana defendeu e contra-atacou no mesmo lance. Garfo triplo. Impossível de defender. Não, ele sussurrou. Teve que sacrificar a rainha. Perdeu a peça mais poderosa. O tabuleiro estava devastado. Apenas peões e rei. Ela tinha torre, bispo e rainha. Desiste, Paulo sugeriu. Ainda tem dignidade. Cala a boca! Ricardo moveu o rei. Fugindo, correndo. Mariana perseguiu, metódica, paciente, sem pressa, como serpente cercando presa. Ele tentou último recurso. Avançou os peões. Tentou criar ameaça. Ela bloqueou tudo. Depois começou o cerco final. Torre cortou fuga. Bispo controlou diagonal. Rainha se posicionou. Cheque. Rei para o canto. Único quadrado. Cheque. Rei voltou. Cheque. Ricardo olhou ao redor, buscando saída. No tabuleiro. Na sala. Na situação. Não havia. Então ele fez algo impensável. Estendeu a mão. Rápido, violento. Derrubou o tabuleiro. Peças voaram. Espalharam pelo chão. Rolaram pelo tapete. O tabuleiro caiu com estrondo. Acabou! Ele gritou. Sem tabuleiro, sem jogo! Patrícia ofegou. Convidados recuaram. Paulo avançou. Ricardo, o que você está fazendo? O jogo acabou. Pronto. Fim. Mariana não se moveu. Ficou sentada, olhando para a mesa vazia. Depois se levantou.
devagar. Caminhou até as peças espalhadas. Pegou uma, depois outra. Começou a recolher. Deixa, Ricardo ordenou. Eu disse que acabou. Ela ignorou. Continuou pegando peças, uma por uma. Colocou na mesa. Depois, começou a reposicionar. Peão branco em A2. Rei preto em G8. Torre preta em E1. O que você está fazendo? Patrícia perguntou. Recolocando as peças, Mariana respondeu. Voz calma. Nas posições exatas. Ricardo riu, nervoso, histérico. Você não lembra? Eram 20 peças, posições específicas. Impossível, Mariana terminou. Arrumou a última peça. Depois se afastou. O tabuleiro estava perfeito. Cada peça no lugar certo, idêntico ao momento antes de cair. Paulo verificou, conferiu, assentiu lentamente. Está correto, todas as posições. Os convidados se entreolharam, chocados, impressionados, assustados. Mariana sentou novamente, olhou para Ricardo. Podemos continuar, senhor? Ele estava branco, suando, tremendo. Você decorou? Jogadores decoram partidas inteiras. 300 movimentos. Isto era só um momento. Ela gesticulou para o tabuleiro. Sua vez. Você está em xeque. Ricardo olhou para a esposa, para os amigos, para as câmeras ainda gravando. Todos esperavam. Ele não tinha mais saída. Ricardo sentou novamente. Mãos trêmulas. Pegou o rei. Moveu para H7, fugindo do xeque. Única jogada possível. Mariana trouxe a rainha para F7. Cortou mais espaço. O cerco apertava. Ele tinha 3 peões e o rei. Ela tinha arsenal completo. Paulo sentou em uma cadeira próxima, cruzou as pernas, observava cada movimento com atenção de especialista. Outros convidados se aproximaram mais, formaram semicírculo, ninguém falava, apenas assistiam. Ricardo avançou um peão, G5, tentando criar confusão. Mariana ignorou, moveu o bispo, controlou a diagonal longa. Agora o rei dele tinha apenas 2 quadrados disponíveis. Você está terminando, Paulo murmurou. Não para ninguém específico, apenas constatação. Uma mulher de vestido azul puxou o celular. Digitou algo. Segundos depois, mostrou para a amiga ao lado. Era artigo antigo. Blog de xadrez. Mariana Silva. A promessa interrompida. Ela leu baixinho. Uma das maiores revelações do xadrez feminino brasileiro. Desapareceu do cenário competitivo aos 17 anos. Por que desapareceu? A amiga sussurrou. Não diz. Só que era esperada nas nacionais e nunca apareceu. Mariana ouviu. Não virou. Não reagiu. Apenas continuou o jogo. Torre para H1. Ocupando a primeira fileira. Preparando mate na próxima linha. Ricardo viu. Tentou bloquear com peão. Ela capturou o peão com a torre. Cheque novamente. Ele moveu o rei. G6. Cada vez mais acuado. Ricardo, você quer parar? Patrícia perguntou. Voz baixa. Não precisa continuar. Eu vou terminar, ele rosnou, mas a voz estava quebrada. Mariana posicionou as peças. Cada movimento era preciso, calculado. Não havia pressa, não havia raiva. Apenas execução técnica, fria, perfeita. Paulo pegou o próprio celular. Procurou mais informações. Encontrou fórum antigo de xadrez, post de 2016. Pessoal, alguém sabe o que aconteceu com Mariana Silva? Ela não apareceu na final. Era favorita. Respostas abaixo. Ouvi que teve problema familiar. Que desperdício de talento. Espero que volte. Brasil precisa de jogadoras assim. Paulo olhou para Mariana. Entendeu tudo. O uniforme de faxineira. Os 3 anos limpando mansões. O silêncio sobre o passado. Sacrifício. Quantos anos você tinha? Ele perguntou em voz alta. Mariana olhou para ele. Depois voltou para o tabuleiro. 17. E seu pai? Caiu de um andaime. Ficou sem trabalhar. A sala silenciou mais ainda. Algumas pessoas baixaram os olhos. Constrangidas, envergonhadas. Ricardo moveu outro peão. Sem pensar. Automático. Mariana capturou.
Agora ele tinha apenas o rei e um peão isolado. Você abandonou campeonatos para trabalhar, Paulo concluiu. Para comer, Mariana corrigiu. Para pagar aluguel, para comprar remédio. Patrícia fechou os olhos, respirou fundo. Depois olhou para o marido. Olhar duro, julgador. Ricardo ignorou. Focou no tabuleiro, mas não havia mais jogo. Apenas execução. Mariana moveu a rainha, depois o bispo, depois a torre, fechando todas as saídas. Mate em 3, Paulo anunciou. Não tem defesa. Ricardo estudou. Verificou cada linha, cada possibilidade. Paulo estava certo. 3 movimentos, inevitável, inescapável. A menos que... Ele começou. A menos que nada. Mariana interrompeu, voz firme. Acabou, senhor. Ele olhou para ela, realmente olhou. Viu não a faxineira, mas a jogadora, a campeã, a mulher que ele tinha humilhado por pura arrogância. Eu não sabia, ele disse, fraco, patético. Não perguntou. Se eu soubesse, mudaria algo? Mariana inclinou a cabeça. Ou só não teria me desafiado? Ricardo não respondeu. Não tinha resposta. Jogue, ela ordenou. Não pediu. Ordenou. A inversão era completa. Agora ela comandava. Ele obedecia. Ricardo moveu o rei. G5. Mariana trouxe a rainha. F5, cheque. Rei para H6. Único quadrado. Torre para H1, cheque. Rei para G7. Ela parou. Olhou para ele, depois para os convidados, depois para as câmeras gravando. Cheque mate na próxima jogada, ela anunciou. O senhor vê? Ricardo olhou. Viu, rainha para G5, mate, sem saída, sem defesa, sem esperança. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Então fez a única coisa que restava. Eu desisto. As palavras saíram como sussurro, mas todos ouviram. O silêncio amplificou. Mariana não comemorou, apenas assentiu. Levantou da cadeira, alisou o avental. Com licença, preciso terminar a limpeza da cozinha. E começou a andar. Espera. A voz de Ricardo cortou a sala. Mariana parou. Virou-se devagar. Ele estava de pé, recuperando a postura, a máscara de confiança voltando ao rosto. Você desistiu, senhor. O jogo acabou. Não acabou nada. Ele caminhou até o centro da sala. Gesticulou amplamente. Eu deixei você ganhar. Murmúrios explodiram. Paulo balançou a cabeça, incrédulo. Ricardo, todos nós vimos... Viram o quê? Ele girou. Encarou os convidados. Viram uma funcionária que, convenientemente, alega ser jogadora profissional? Com prova do quê? Uma foto antiga na internet? Mariana apertou os lábios, mãos fechadas em punhos. Eu não alejei nada. O senhor me desafiou. E eu fui gentil. Dei chances. Deixei você se sentir bem. Ricardo sorriu. Falso. Cruel. Achei que seria uma boa história. A faxineira que quase ganhou do patrão. Motivacional. Patrícia levantou, brava, vermelha. Ricardo, você está mentindo. Na frente de todo mundo. Estou sendo realista. Ela trabalha aqui há 3 anos. Se fosse realmente boa em xadrez, estaria competindo, não limpando banheiros. A sala gelou. O insulto pairou no ar. Pesado, tóxico. Mariana deu um passo à frente. Não recuou. Não baixou os olhos. Estou limpando banheiros porque meu pai quebrou as costas trabalhando. Porque alguém tinha que pagar as contas. Porque dignidade não se mede por profissão. Dignidade? Ricardo riu. Alto. Exagerado. Você mentiu sobre quem era. Fingiu ser iniciante. Isso é dignidade? Eu me adaptei. Sobrevivi. Algo que o senhor nunca precisou aprender. Ele avançou, invadindo o espaço dela. Intimidador. Você quer saber a verdade? Esta foto pode ser de qualquer pessoa. Mariana Silva é nome comum. Não prova nada. Paulo se levantou, irritado. Ricardo, eu conferi. É ela. Mesma pessoa. Você conferiu em blogs aleatórios, não é prova. Então está chamando ela de mentirosa? Estou dizendo que não tenho certeza. E sem certeza não aceito derrota. Mariana olhou ao redor. Para os convidados. Para Patrícia. Para Paulo. Todos esperavam. Ela respirou fundo. O que o senhor quer? Que eu prove?
Quero que admita, você teve sorte, alguns movimentos bons, mas não é profissional, não é campeã, é só uma... Ele parou, pensou melhor. É só alguém tentando se fazer de importante. O silêncio foi absoluto. Mariana não tremeu, não chorou, não gritou, apenas ficou parada, olhando para o homem que minutos atrás implorava para o jogo acabar. Está bem, ela disse, voz baixa, perigosa. Vou provar. Paulo já estava digitando, dedos voando no celular, procurando, verificando, confirmando. Federação Paulista de Xadrez, site oficial. Ele virou a tela. Mariana Silva, registro FPX 2847, categoria A, rating 2100. Passou o celular. Uma mulher pegou, leu, passou para outra. O telefone circulou. Tem foto oficial, alguém confirmou. É ela, mais nova, mas é ela. Ricardo cruzou os braços, defensivo. Sites podem ser editados, qualquer um faz isso. Paulo ignorou. Continuou procurando. Abriu outra página, depois outra. Campeonato Estadual Feminino, 2015. Terceiro lugar. Aqui, foto da premiação. Ele ampliou. Mariana Silva, 16 anos, representando o Clube de Campinas. Mariana permaneceu quieta, deixando as provas falarem. Campeonato Estadual 2016, segundo lugar, classificada para a Nacional. Paulo rolou a tela. Artigo do jornal local. Prodígio de Campinas busca título nacional. Ele continuou, página após página, torneio após torneio, fotos, resultados, classificações. Torneio aberto de Valinhos, campeã absoluta, venceu categoria mista. Copa Interior, melhor desempenho feminino. Simultânea beneficente, jogou contra 20 adversários ao mesmo tempo, venceu 18. Cada revelação caía como martelo. Ricardo empalidecia. Os convidados se entreolhavam. Chocados, fascinados. Uma mulher encontrou vídeo antigo. YouTube, partida gravada. Mariana aos 16 anos. Torneio regional. Ela jogando contra homem de 40 e tantos. Venceu em 26 movimentos. Olhem o comentário do narrador, a mulher disse. Reproduziu o áudio. Mariana Silva acaba de executar um dos gambitos mais bonitos que vi este ano. Essa menina tem futuro brilhante no xadrez brasileiro. Patrícia pegou outro celular, procurou no Instagram, encontrou o perfil antigo, inativo desde 2016. Fotos de Mariana em uniformes de competição, medalhas, troféus, tabuleiros. Última postagem, junho de 2016. Patrícia leu. Rumo à Nacional. Obrigada a todos que acreditaram. Vamos buscar o título. Ela mostrou para o marido. Ele desviou o olhar. Paulo encontrou mais. Fórum de xadrez. Tópico antigo. Discussão entre jogadores. Mariana Silva é a melhor da sua geração. Se continuar assim, representa Brasil em Olimpíadas. Vi ela jogar ao vivo. Visão de jogo absurda. Calcula linhas que jogadores experientes não veem. Ela tem 17 anos e já joga como mestre. Em 2 anos, chega a mestre internacional, fácil. Ricardo tentou uma última vez. Isso é tudo passado. 2016. 10 anos atrás. Ela não joga há uma década. Não conta. Mariana finalmente falou. Xadrez não se esquece. É como andar de bicicleta. O cérebro guarda os padrões. Provavelmente perdeu o nível... Perdeu? Paulo interrompeu, indignado. Ricardo, ela acabou de te destruir. Você é jogador amador há 20 anos. Ela não jogava há 10 e mesmo assim dominou você completamente. Um homem de terno levantou. Ele tinha ficado quieto até agora. Voz grave, séria. Eu jogo xadrez há 30 anos. Tenho rating 1600. Assisti a partida inteira. Apontou para o tabuleiro. Ela jogou em nível de mestre. Cada movimento tinha propósito. Armou ciladas que Ricardo não viu. Sacrificou peças estrategicamente. Isso não é sorte, é talento puro. Outros concordaram, murmurando, confirmando. Ricardo estava cercado, sem saída. As provas se empilhavam, inegáveis, irrefutáveis.
Mariana cruzou os braços, esperou. Ele tinha desafiado, tinha humilhado, tinha zombado. Agora era hora dele enfrentar a verdade. Ainda acha que eu fingi, senhor? Ricardo abriu a boca. Nada saiu. Fechou. Engoliu seco. Olhou para o chão. Pela primeira vez na noite não tinha resposta. O silêncio durou 5 segundos. Depois explodiu. Inacreditável! Alguém sussurrou. Ele foi humilhado por ela. Merecido. Os murmúrios se espalharam. Convidado para convidado. Crescendo. Ganhando força. A sala que antes ria de Mariana agora observava Ricardo com olhares diferentes. Uma mulher guardou o celular. Virou de costas. Afastou-se da mesa. Outra a seguiu. Depois outra. O círculo ao redor de Ricardo começou a se desfazer. Paulo passou por ele. Parou ao lado de Mariana. Você jogou magnificamente. Foi honra assistir. Ela assentiu, agradecida. Paulo voltou para os outros. Alguns convidados o seguiram. Formaram um grupo separado. Longe de Ricardo, Patrícia ainda estava parada. Olhando para o marido, expressão misturada, vergonha, raiva, decepção. Você a humilhou, ela disse. Baixo. Mas todos ouviram. Na frente de todos, fez piadas, insultou. E ela era campeã o tempo todo. Patrícia, eu não sabia... Não quis saber. Ela cortou, seca. Nunca quis. Para você, ela era só a faxineira. Ricardo estendeu a mão. Patrícia recuou. Virou-se. Saiu da sala. Saltos batendo forte no chão. 2 amigas a seguiram. O homem de terno que tinha defendido Mariana se aproximou. Senhor Alencar, trabalho com você há 5 anos. Nunca vi algo tão constrangedor. Ele balançou a cabeça. Vou reconsiderar nossa parceria. Saiu, sem esperar resposta. Outros convidados pegaram bolsas, casacos, despedindo-se com acenos breves, educados, frios. A festa estava acabando, não pelos motivos planejados. Um por um, eles saíam. Alguns paravam perto de Mariana, pediam desculpas rápidas, constrangidas. Ela aceitava com dignidade, sem rancor, sem triunfo. Ricardo ficou sozinho no centro da sala, cercado por cadeiras vazias, taças abandonadas, o tabuleiro ainda montado, sua derrota eternizada em madeira e marfim. Uma mulher jovem, que tinha filmado tudo, parou na porta, olhou para o celular. Depois para Ricardo. Isso vai viralizar, ela disse, não como ameaça, como fato. E saiu. Ricardo olhou ao redor. A sala luxuosa, o lustre de cristal, os quadros caros, as cortinas importadas. Tudo vazio, sem sentido. Paulo foi o último a sair. Parou ao lado de Mariana. Você tem meu cartão. Liga se precisar de qualquer coisa. Recomendação, referência, o que for. Obrigada. Ele olhou para Ricardo. Última vez. Você perdeu mais que um jogo hoje. E foi embora. Porta fechando atrás dele. Restaram 3 pessoas na sala. Ricardo, Patrícia, que voltara e observava da entrada, e Mariana. O silêncio era ensurdecedor. Ricardo caminhou até o bar, mãos trêmulas. Serviu uísque, metade do copo. Tomou de uma vez. Serviu mais. Você planejou isso, ele disse. Voz rouca. Desde o começo. Mariana estava guardando as peças de xadrez, organizando cada uma na caixa de veludo. Não planejei nada. O senhor me desafiou. Você aceitou sabendo que ganharia. Aceitei porque não tive escolha. Ela fechou a caixa, suave, reverente. Ordem do patrão, lembra? Ele tomou mais uísque. A mão tremeu, derramou um pouco na gravata. Eu poderia ter sido gentil. Se você tivesse contado quem era... Contado. Mariana virou, olhos firmes. Em qual momento, senhor? Quando o senhor me contratou sem perguntar meu sobrenome completo. Quando pagava meu salário e nem olhava na minha cara. Quando falava de mim como se eu não estivesse na sala. Ricardo não respondeu. Eu era invisível. Conveniente assim. A faxineira sem passado, sem história, sem talento. Ela apontou para o tabuleiro vazio. Até hoje. Patrícia entrou na sala, cruzou os braços. Dura. Mariana, você está despedida.
O ar saiu dos pulmões de Mariana. Ricardo virou, surpreso. Patrícia. Não. Ela ergueu a mão. Não por causa do jogo. Você ganhou. Você merece vencer. Olhou para o marido. Ela está despedida porque eu não quero que trabalhe mais nesta casa. Não para ele. Ricardo deu um passo, cambaleante. Você não pode... Posso. E vou pagar 3 meses adiantado. Indenização pelo que você fez hoje. Patrícia olhou para Mariana. Você merece coisa melhor que isso. Mariana piscou, processando. Depois assentiu. Lento. Obrigada, senhora. Ricardo largou o copo. Avançou. Espera. Espera. Vamos resolver isso. Ele respirou fundo. Eu peço desculpas. As palavras saíram forçadas, dolorosas. Mariana esperou. Ele continuou. Eu fui grosseiro, inadequado. Eu não devia ter te desafiado daquele jeito. Não devia ter me tratado daquele jeito. Ela corrigiu. O xadrez só mostrou quem o senhor realmente é. Ele recuou, como se tivesse levado soco. Eu posso consertar, aumento de salário, dobro, triplo. Não. Condições melhores. Menos horas. Mais benefícios. Não. Mariana, por favor, eu errei. Mas posso melhorar. Ela pegou o avental. Desatou da cintura. Dobrou cuidadosamente. Colocou na mesa, ao lado do tabuleiro vazio. O senhor pode melhorar. Mas não comigo. Olhou para ele. Última vez. Eu passei 10 anos invisível, aceitando, sobrevivendo. Hoje eu lembrei quem eu sou. Ricardo abriu a boca, fechou. Não tinha mais argumentos, não tinha mais poder. Mariana pegou a bolsa, caminhou para a porta, parou no batente. Virou-se. O jogo acabou, senhor. E dessa vez, eu ganhei de verdade. E saiu. Porta fechando suave atrás dela. Ricardo ficou parado, sozinho na sala enorme, cercado por luxo vazio. O tabuleiro vazio o encarava. Testemunha silenciosa da derrota. Patrícia olhou para ele, sem pena, sem raiva, apenas cansaço. Você perdeu mais que uma funcionária hoje, Ricardo. Você perdeu respeito. Ela saiu também. Subiu as escadas. Quarto separado pela primeira vez em anos. Ricardo afundou na cadeira, a mesma onde tinha sentado confiante, horas atrás, quando achava que sabia quem era quem, quando achava que dinheiro comprava dignidade. O celular dele vibrou. Notificação. Depois outra. Depois 5, 10, 20. O vídeo estava viral. Título piscando na tela. Milionário humilha faxineira em xadrez. O final é de arrepiar. 2 milhões de visualizações. Crescendo. Ricardo desligou o celular. Tarde demais. A derrota estava completa. Mariana desceu as escadas da mansão. Última vez. A noite estava fria. Ela abraçou a jaqueta fina. O portão se fechou atrás dela. Automático. Definitivo. Ela caminhou até o ponto de ônibus. 2 quadras. Sentou no banco de metal. Soltou o ar que estava segurando. Longo. Tremido. As mãos tremiam, não de medo, de adrenalina, de alívio, de algo que não sentia há anos. Liberdade. O celular vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu. Mariana, é Paulo, o convidado que estava na festa. Lembro, sim. Olha, eu sei que a noite foi difícil, mas preciso te fazer uma proposta. Ele pausou. Trabalho em uma empresa de consultoria. Precisamos de alguém para a área administrativa. Salário de 4.000, horário comercial. Te interessaria? Mariana piscou, processando. Eu não tenho formação. Você tem dedicação, inteligência e resiliência que raramente vejo. Pausa. E, sinceramente, depois do que vi hoje, sei que você aprende rápido. Qualquer coisa. Ela sentiu algo subir na garganta. Emoção crua. Eu aceito. Ótimo. Segunda-feira, 9 horas. Te mando o endereço. Ele hesitou. E Mariana? Tem outra coisa. Um amigo meu organiza torneios amadores de xadrez. Nada profissional, mas tem premiação. Ele gostaria de te convidar. Eu não jogo há muito tempo. Você destruiu um adversário hoje, sem treinar há 10 anos. Imagina com preparo. Paulo riu.
gentil. Pensa com carinho. Seu talento não deveria ficar escondido. Eles se despediram. Mariana guardou o celular. Olhou para o céu. Estrelas raras entre prédios. O ônibus chegou. Ela subiu. Sentou perto da janela. A cidade passava. Luzes, movimento, vida. Pela primeira vez em 10 anos, o futuro parecia diferente. Não mais pesado, não mais pequeno, apenas diferente. E talvez, só talvez, melhor. O vídeo viralizou em 48 horas. 12 milhões de visualizações, 50 mil compartilhamentos, milhares de comentários. Justiça poética em forma de cheque-mate. Ela destruiu o ego dele com paciência e inteligência. Nunca subestime ninguém. Lição aprendida. Ricardo viu o celular explodir, primeiro com curiosos, depois com clientes, depois com sócios. 3 contratos cancelados. Um investidor recuou. O nome dele virou sinônimo de arrogância na internet. Patrícia pediu divórcio na quinta-feira. Papéis entregues por advogado, sem conversa, sem negociação. Ele sentou no escritório vazio, olhando para o tabuleiro ainda guardado, intocado, amaldiçoado. Enquanto isso, Mariana começou segunda-feira no emprego novo. Escritório pequeno, sala climatizada, mesa própria, computador, café de graça. Paulo apresentou para a equipe. Todos simpáticos, acolhedores. Ninguém a tratou como inferior. Ninguém fez piadas. Apenas trabalharam. Juntos. Na quarta, ela recebeu o primeiro salário proporcional. 4 mil. Mandou 2 mil para a mãe. Pagou aluguel. E ainda sobrou. Sobrou. Pela primeira vez, sobrou dinheiro. Ela comprou roupa nova. Não de brechó. Nova. Simples, mas nova. Sentiu tecido limpo contra a pele. Sem remendos. Sem manchas. Sentiu dignidade. Na sexta, o amigo de Paulo ligou. Organizador de torneios. Mariana, temos campeonato amador no próximo mês. Categoria aberta. Prêmio de 3 mil para o primeiro lugar. Você toparia? Ela olhou para o armário. No fundo, embrulhado em pano velho, estava o tabuleiro do pai. Guardado há 10 anos. Eu topo. Desembrulhou o tabuleiro naquela noite. Madeira gasta. Peças riscadas, mas inteiras. Funcionais. Ela montou na mesinha da cozinha. Começou a resolver problemas, táticas, finais de partida. Os dedos lembravam. A mente respondia. Como andar de bicicleta. Como respirar. 10 anos parados, mas o talento estava intacto. A mãe ligou, chorando. Mari, vi o vídeo. Todo mundo da cidade viu. Estou tão orgulhosa. Mãe, seu pai estaria orgulhoso também. Você não esqueceu. Você lembrou na hora certa. Mariana limpou lágrima. Sorriu. Vou voltar a competir, mãe. Só amadores. Mas vou tentar. Você vai vencer. Eu sei. Desligaram. Mariana voltou para o tabuleiro. Jogou contra si mesma. Brancas, pretas, alternando, testando, treinando. Lá fora, o mundo continuava. Mas dentro daquele quartinho pequeno, algo renascia. Não apenas o jogo, mas a jogadora. 3 semanas depois, escritório de Paulo, reunião de equipe. O gerente regional entrou. Homem alto, terno caro, postura arrogante. Começou falando. Criticou relatórios. Chamou equipe de incompetente. Gritou com o estagiário de 19 anos porque café estava frio. Vocês são pagos para quê? Para enrolar? A sala silenciou, cabisbaixa, aceitando. Mariana observou. O padrão era familiar. Homem poderoso, abusando de poder, esperando submissão. Ela se levantou. Com licença, senhor. Ele virou. Surpreso que alguém falasse. Quem é você? Mariana, assistente administrativa. E o senhor está sendo desrespeitoso. A equipe trabalhou 60 horas esta semana. O relatório está completo. E gritar com Rafael porque o café esfriou é inadequado. O gerente piscou, depois riu, curto. Inadequado? Você está me ensinando a fazer meu trabalho? Estou te ensinando a tratar pessoas com respeito. Paulo segurou o sorriso. Outros na sala olhavam, chocados, esperançosos.
O gerente avançou. Intimidador. Você é nova aqui, não sabe como as coisas funcionam. Sei exatamente como funcionam. Pessoas como o senhor gritam, pessoas como nós abaixamos a cabeça. Mariana não recuou. Mas hoje eu escolho diferente. Ele abriu a boca. Fechou. Não esperava resistência. Se não gosta, pode sair. Posso, mas não vou, porque o senhor é quem está errado. O silêncio durou 10 segundos. Então Rafael, o estagiário, levantou. Ela está certa. O senhor foi grosseiro. Outra pessoa levantou. Depois outra. Em 1 minuto todos estavam de pé. O gerente olhou ao redor, perdido, sozinho. Isso é motim? É limite, Paulo disse. Calmo, firme. E ela tem razão. Saia da sala. Agora. O gerente saiu, vermelho, humilhado. A equipe respirou. Depois aplaudiu. Mariana sentou, coração acelerado. Rafael se aproximou. Agradeceu baixinho. Paulo piscou para ela. Aprovação silenciosa. Mariana sorriu. Pequeno, discreto. 10 anos atrás, teria abaixado a cabeça. Engolido o desrespeito. Sobrevivido. Hoje, ela fez diferente. Não por vingança, não por orgulho, mas porque finalmente sabia seu valor. E valor não se negocia. Se a história da Mariana tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu a injustiça, a reviravolta, a vitória dela, deixa seu like aqui. Esse like me mostra que histórias assim fazem sentido, que vale a pena continuar trazendo narrativas reais e emocionantes para você. E agora me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Pode ser de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eu leio cada comentário com carinho e faço questão de responder quem tira um tempinho para interagir aqui. Sua cidade pode ser a próxima que eu menciono em algum vídeo. Se você acredita no poder de histórias que inspiram, que mostram que ninguém deve ser subestimado, se inscreve no canal. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que valorizam narrativas verdadeiras e emocionantes. Cada inscrição nova me dá força e certeza para continuar essa jornada. Eu conto muito com você. E não vai embora ainda. Eu separei 2 histórias incríveis na tela para você assistir agora. Escolhe a que mais te chamar a atenção e continua comigo. Te encontro no próximo vídeo.